Gente, bom dia. Na verdade, precisamos, é uma satisfação estarmos aqui, não reunidos, mas tentando estabelecer um vínculo um pouco mais estreito do que esse contexto todo nos forçou a agir, a conduzir e a estabelecermos. Mas o que acontece? É interessante que algumas premissas, algumas orientações, elas sejam passadas. Vocês com certeza tiveram a possibilidade de se deparar há alguns dias com um material, uma análise de um artigo, a confecção de alguns exercícios, e essa atividade nos remete diretamente ao encontro do dia 27. Por conseguinte, esse bate-papo de hoje, bate-papo esse que vai de encontro ao propósito, ao pretexto, à intenção de avançarmos com o conteúdo programático do ano letivo. Tudo isso que pretendemos conversar hoje vai de encontro ao terceiro assunto trimestral. Com esse assunto, fecharemos o nosso bate-papo que pretendíamos ter nesse trimestre, mas os registros das exposições de ideias deveriam constar no caderno, a fim de que a gente possa ter um controle, uma noção mais ampla, uma capacidade de nos posicionarmos, sabermos que até um determinado momento avançamos dessa forma. A partir desse outro, encontros estão acontecendo de forma sistemática e cada encontro nos remete a uma data da semana. Então, o que pretendemos conversar hoje vai de encontro ao bate-papo do dia 24, ou seja, hoje. Ótimo! E qual o propósito? Vamos falar sobre fluxos migratórios mundiais. Fluxos que acontecem de forma intensa, mas automaticamente nos remetem a algumas indagações. Primeira pergunta, e isso nos é apresentado, ou seria de bom tom que vocês registrassem no caderno como tópico 1, da seguinte maneira: fatores que justificam os deslocamentos demográficos pelo globo. Em outras palavras, por que o homem migra? Por que o homem nasce num ponto do globo e, notadamente, não chega ao fim da sua vida nesse mesmo ponto, sem ter, por diversas vezes, se deslocado para inúmeras outras localidades no globo? Poderíamos facilmente usar como suporte, como referência, questões de ordem naturais. Poderíamos facilmente identificar perseguições políticas. Se eu perguntasse a vocês, por exemplo, o que levou inúmeros indianos a se deslocarem no quarto trimestre, nós estamos em 2020, de 2018, vocês me diriam: fazendo um breve resgate, sismos de grande proporção aconteceram em partes específicas da Índia. Isso justifica o amplo deslocamento de parcela expressiva da população. Ótimo! Uma catástrofe natural seria seria o argumento que legitimaria esse movimento. Então, questões econômicas, perseguições de ordem política, perseguições de ordem religiosa, guerras, inúmeros fatores normalmente justificam esses deslocamentos. Cabe ressaltar, é de bom tom trazermos à tona que automaticamente hoje a ONU identifica como os mais relevantes fluxos migratórios percebidos no mundo pontos ou países que, por razões bastante peculiares, apresentam problemas macro e, até o presente momento, inviáveis de serem equacionados. Portanto, Síria, portanto, Afeganistão,
Portanto, Sudão do Sul, portanto, Honduras. E é interessante a gente perceber que eu citei um país muito próximo. Além da Venezuela, Honduras. Nós observamos grandes reportagens falando sobre crises humanitárias e o caos socioeconômico que perdura. Em Honduras, não. Às vezes é mais fácil nós nos remetermos aos deslocamentos amplos, maciços de mexicanos para o México, de mexicanos para os Estados Unidos, em decorrência de estar envolvendo o país central e todos os litígios e desdobramentos que essa questão, de certa forma, envolve. Mas hoje o caos que vigora em Honduras não tem conquistado maior notoriedade nos meios de comunicação internacionais, mas é generalizado e ganha uma proporção em que o Estado já não controla vastas porções do território. Mas vamos ficar com esses exemplos. Citei Afeganistão, eu citei a Síria, citei Sudão do Sul, citei Venezuela, citei Honduras. E esses são os 5 maiores fluxos populacionais que têm vigorado no mundo, segundo relatórios da ONU em 2019. Para esse ano, ele ainda não saiu. Avançamos e nos deparamos com o tópico 2. Tópico esse que nos remete à necessidade de classificarmos os deslocamentos demográficos pelo globo. Então, caderninho de vocês, classificação dos fluxos migratórios no mundo. E 3 critérios ganham notoriedade. Precisaríamos enquadrar, formatar, criar categorias onde o tempo, o espaço e o tipo fossem contemplados. Segundo, o tempo, um fluxo migratório pode ser visto como definitivo ou temporário. Sair com a pretensão de um intervalo X de tempo retornar ao ponto de partida, sair sem a pretensão de retornar ao ponto de partida. Ótimo. Quanto ao espaço, podem ser vistos, concebidos, analisados como nacionais ou internacionais, bem como internos ou externos. Acontece dentro de uma delimitação nacional, transpõe essas fronteiras. E quanto ao tipo, podemos analisá-los segundo a premissa de serem forçados ou espontâneos. Sair por livre iniciativa, sair porque algo maior me forçou. Então, precisaremos ter esses 3 parâmetros. Avançamos e nos deparamos com o tópico 3. Tópico esse remete à ideia de caracterizarmos, entre os múltiplos tipos, alguns dos principais movimentos mais categóricos. Ótimo. Tópico 3. Caracterização dos principais fluxos humanos vislumbrados no globo. Vamos começar com a transhumância. Transhumância que também atende para um outro nome, sazonal. Por quê? Porque envolve essa sazonalidade. Ainda não ficou claro, Esteves. Beleza. Ocorre de forma sistemática, de forma repetida, de forma cíclica, de tempo em tempo. E normalmente, obrigatoriamente, precisa estar atrelada a questões de ordem natural. Problemas que envolvam a percepção climática. Legal. Vamos pegar um exemplo. Eu pego os Alpes suíços. Os Alpes suíços, criação de animais. Tem um rebanho de ovelhas na parte mais elevada. Temperatura essa própria para os animais e própria para os homens. Chega o inverno mais rigoroso. A temperatura continua própria para os animais
mais imprópria para os homens. Vamos migrar com esses animais para a parte mais baixa da montanha, onde notadamente as temperaturas são maiores. Passado o inverno, vamos retornar ao cume, ao topo, a parte mais elevada. Houve um deslocamento temporário? Sim. Atrelado a algum fator de ordem natural ou climática? Sim. Estamos diante de uma migração que atenderia pelo nome de transumância ou sazonal. Vamos avançar e nos deparar com a questão do êxodo rural. Êxodo. Saída. Êxodo significa saída. Se êxodo significa saída, êxodo rural, saída do espaço rural. Espaço fundiário, campo, espaço agrícola. Maravilha. Então, de uma maneira muito conceitual, deslocamento de parcela da população do campo para os grandes centros urbanos. Normalmente, em decorrência de questões de ordem econômica. Esse movimento ganhou corpo e evidência, maior representatividade no Brasil, sobretudo a partir da década de 70. Por quê? Recordando aulinhas que tivemos aí sobre espaço agrícola, mecanização do campo. No Brasil ela ganha corpo e evidência, se solidifica na década de 70, primordialmente. Então, uma máquina substituindo 60 homens, eu olho para um lado, olho para o outro, o que fazer? Preciso me deslocar. E aí me desloco. Além do processo de urbanização que ganhou corpo um pouquinho antes, também de certa forma já contribuindo, porque eu via os grandes centros urbanos como uma espécie de Eldorado. Aí eu posso enriquecer. Posso usar também facilmente o exemplo de que, claro, o caos, as péssimas condições de vida que vigoram no cenário agrícola de países periféricos, entre eles o Brasil, automaticamente me permitiriam morrer e alguém perceber que eu morri na cidade. Morrer no campo, se analisarmos de uma maneira mais pormenorizada, eu morro sem nunca ter tirado a identidade. Se eu nunca nasci, eu nunca morri. Então é melhor eu tentar a sorte, fugindo desse caos que me assola, em meio ao caos urbano. Mas ali vão me ver como mendigo. É melhor do que não me verem no cenário rural de total abandono. Êxodo rural, ele ganha conotações sombrias quando falamos, nos remetendo a cenário de países periféricos. Beleza, vamos avançar e vamos nos deparar com um cômodo pendular ou diário. Um terceiro tipo, uma terceira categoria de deslocamento humano. Qualquer movimento, qualquer deslocamento que envolva o retorno ao ponto de partida e ocorra num curtíssimo intervalo de tempo, notadamente um dia. Ótimo! Vocês, se estivessem em sala de aula hoje, dariam um ótimo exemplo desse tipo de deslocamento. Por quê? Casa, escola, casa. Por que esse movimento atende para o nome de pendular? Vamos lembrar de alguns modelos de relógios. Alguns que apresentam uma haste, um pêndulo. Num curto intervalo de tempo, ele vai para um ponto e retorna ao ponto original. Fui e voltei. Casa, trabalho, casa. Um ótimo exemplo. Se pegássemos a questão das grandes regiões metropolitanas, assunto esse que vocês contemplaram no segundo ano, as regiões metropolitanas servem como ótimo exemplo para movimentos dessa categoria. Porque normalmente na hierarquia urbana eu saio de uma cidade menos desenvolvida em direção à cidade-mãe, a metrópole, que tendo um nível de desenvolvimento superior, oferece um conjunto de atividades, oportunidades bem mais consistente. Legal. Saio daqui, vou ao Rio, São Gonçalo, Rio, São Gonçalo. Voltei por intervalo de tempo, movimento pendular. Ótimo. Vamos avançar e vamos cair no tópico 4? Ótimo. Tópico 4 que nos remete ao final da história. Começamos com os fatores.
Vamos fechar com as consequências. Quais seriam algumas das principais consequências? Primeiro, se eu perguntasse a vocês em sala de aula, qual é o perfil étnico do país 3001? Vocês teriam dificuldade. Olhariam para alguns alunos e perceberiam características específicas. Olhariam para outros alunos, perceberiam traços físicos, fisionômicos, estéticos, bem peculiares e diferentes de tantos outros. Isso faz com que a primeira consequência influencie num aspecto que eu vou citar mais à frente. Primeiro, se perde a pureza étnica, se perde a identidade racial. Qual é o perfil étnico do povo brasileiro? A nossa matriz por si só já cria uma grande heterogeneidade. Negros oriundos de porções mais ao norte da África, mais centro-sul da África, porção mais ao norte, foram aquelas levas direcionadas para os Estados Unidos, por exemplo, e os negros norte-americanos nada se parecem com os negros brasileiros. Então saímos no Sahel, saímos numa porção centro-sul, traços físicos específicos, dali vieram para cá. Temos os brancos europeus, portugueses, temos os indígenas, puxa vida, para por aí, não. Tivemos todas as grandes levas vinculadas aos contextos de guerras internacionais. Legal. Complicou ainda mais. Melhorou, piorou? Ótimo. É um país que está sempre de portas abertas para abraçar os efeitos de grandes turbulências externas. Isso é ótimo, mas tem consequências. E nesse aspecto, a consequência que nos salta aos olhos é a perda da identidade étnica. Não somos uma etnia pura. Se eu perguntasse isso, vamos imaginar o seguinte, porque eu tinha salientado que essa informação traria um desdobramento, uma curiosidade. Um dos povos mais recrutados do mundo para realizarem o narcotráfico internacional é o povo brasileiro. Por quê? Imagine o seguinte, um avião vai sair da França em direção ao Brasil. Os policiais da alfândega francesa entram em contato com os brasileiros e dizem: o voo tal, 3 cidadãos com traços étnicos alemães vão chegar aí. São suspeitos. Deem a eles um tratamento pormenorizado, mais metódico, mais minucioso. Há suspeitas de que realizem tráficos internacional. Ótimo. Os policiais conseguem identificar muito claramente isso. 3 cidadãos com traços étnicos alemães. Se a mesma constatação fosse feita, vinculada à questão asiática, 3 cidadãos com características sul-coreanas, asiáticas, vamos pegar uma porção mais abrangente. Existem características muito peculiares. Falar de um tailandês é diferente de falar de um japonês. Mas vamos, então, de uma maneira mais ampla. Asiáticas. Fica fácil você criar uma ideia. 3 cidadãos com características congolesas. África, parte central. Beleza, fica fácil. Vamos agora. 3 cidadãos com características brasileiras. Pode ser qualquer um. Isso dificulta a visualização, dificulta a percepção, dificulta a materialização e dificulta, por conseguinte, uma eventual abordagem. Então, é uma consequência que salta aos olhos. Vamos avançar. Perda e ganho de mão de obra qualificada. Estamos diante de uma segunda consequência. Quem perde, quem ganha. Vamos imaginar o seguinte. Normalmente, países centrais ganham uma mão de obra qualificada. Absorvem um conjunto de trabalhadores altamente preparados para exercerem as mais diferentes atividades, os mais peculiares ofícios. É o que nós chamaríamos de fuga de cérebros. Normalmente, países periféricos perdem essa mão de obra qualificada. Vamos imaginar que algum de nós aí, vocês alunos, mais à frente fazendo um curso de graduação, terminando o curso de graduação, foram fazer um curso de pós-graduação, foram fazer aí, participarem de um congresso e receberam um convite. Participarem.
pesquisa no Canadá. Mas vão perdurar lá. Esse projeto no intervalo X de tempo, seria interessante que vocês se transferissem para lá. Foi concedido a vocês a dupla nacionalidade, incluindo, por conseguinte, a nacionalidade canadense. Chegariam em casa, casados conversariam com a esposa, noivos conversariam com a família e a noiva, enfim, vamos. Quanto o governo canadense investiu na qualificação de vocês? Nem um centavo de dólar. E automaticamente pegariam vocês preparadinhos para elevarem a qualidade de vida do povo canadense. É para isso que um governo investe na qualificação de um povo, para que vocês absorvam o conhecimento e possam vender. Vendendo, melhora a qualidade de vida dessa nação, por conseguinte, contribui para intensificar, incrementar, elevar o IDH. O governo brasileiro, que investiu ao longo de uma vida, na hora que chegou o momento de vocês retribuírem, vocês recebem uma proposta no país central e vocês migram, cedendo essa capacidade, possibilidade de elevarem a qualidade de vida da nação que ao longo da vida vocês estudaram. Então, é uma outra consequência. Estamos diante de uma clássica consequência que tem muito assolado a realidade socioeconômica dos países periféricos. A perda de mão de obra qualificada. São muitas as variáveis que influenciam nesses últimos anos, inclusive a questão atrelada à concentração de renda, traz no bojo a violência urbana. Ótimo, vamos avançar e vamos pontuar no caderninho aí. Estamos falando do tópico 4, hein? Mais um item. Os intensos choques étnicos e culturais. Beleza? Vou me reportar a algumas situações básicas extraídas de um artigo que vocês vão ter acesso no futuro próximo. Eu sou um cidadão islâmico que estou na França. Levei a minha família. Ótimo. A menor parte das instituições francesas faz uso de uniformes. Imagine a burca. Mas a minha filha já menstrua. Eu sou xiita, uma vertente mais radical do islamismo, e automaticamente estou diretamente atrelado aos preceitos religiosos diretamente vinculados ao Alcorão, ou Corão, o livro sagrado para os muçulmanos. Segundo essa premissa, a minha filha, depois da primeira menstruação, só pode mostrar ao mundo os olhos. Além dos olhos, só o marido dela poderia ver. Legal. E ela vai de burca. Aí chega ao colégio e a diretora sinaliza que ela não deveria usar a burca ali. Por quê? Vai contra os atos. Ela chega em casa, minha esposa conversa comigo. Ela já tinha conversado antes com minha esposa. E aí eu digo, ela vai de burca. Se não pode entrar de burca, ela para de estudar. Estamos diante de um embate de visões, de um confronto de ideias, de um litígio que envolve filosofias bastante peculiares. Ótimo, beleza, maravilha. Vamos para um outro exemplo. Eu, eventualmente, fui ao trabalho. Minha esposa começa a circular, criando laços de amizade pelos quarteirões, feiras livres, com vizinhas, mulheres francesas, mulheres ocidentais, mulheres que estão em pé de igualdade com os homens. E ela circula livremente. Eu fico com medo de repente, ser traído. Eu chego num belo final de tarde em casa e retiro o clitóris da minha esposa. De forma brutal, de forma monstruosa.
sem nenhum tipo de anestesia ou coisa do gênero, e os gritos ecoam. Por que eu fiz isso? Por que eu mutilei minha esposa do ponto de vista de agressão ao seu órgão genital? Lembrando que o clitóris é a parte do órgão feminino responsável pela percepção do prazer. Se ela não tem prazer, ela não tem por que me trair. Opa, eu estava com medo de ser traído. Então eu mutilei. E essa mutilação genital é algo muito comum, envolvendo mulheres islâmicas em países europeus. Vamos para mais um episódio de litígio, de embate, de confrontos de diferentes ideias. Estou em casa e recebo um amigo da empresa. Sou um cidadão islâmico, estou trabalhando numa empresa francesa. Finalzinho de semana recebi meu amigo. Estamos lá. De repente, minha filha passa por aquele cômodo, sem a vestimenta sagrada para grande parte do mundo muçulmano. E automaticamente um homem ocidental viu parte do corpo dela. Estava vestida com as vestes ocidentais. Esse meu amigo vai embora e depois eu devo conferir os preceitos sagrados de Alá. Minha filha tem que tomar 60 chibatadas. Um ritual de purificação. Isso cria uma comoção, um envolvimento e automaticamente eu sou denunciada. Uma viatura da polícia chega à minha casa e pede para que eu me dirija ao órgão da polícia mais próximo, a delegacia mais próxima da minha residência. Me desloco e me perguntam se tudo isso que os vizinhos estavam relatando realmente aconteceu. E eu, sem nenhuma tentativa de infringir normas que vigorassem nesse país, eu vou naturalmente confirmar. Estou seguindo os princípios religiosos que norteiam o meu país. Puxa, sou um cidadão afegão, eu sou um cidadão sírio, eu sou um cidadão da Arábia Saudita, sou um cidadão libanês. Ótimo, estaria certo desde que eu estivesse lá. Mas eu não estou lá, eu estou na Europa. Europa que nos apresentou inúmeras novas formas de pensar e repensar tudo que está ao nosso redor. Uma Europa do iluminismo, uma Europa das revoluções, uma Europa da grandeza da capacidade de dialogar. E resolver tudo através do diálogo, do enfrentamento de ideias. Não de forma brutal. O que fazer com essa pessoa? E isso traz no bojo a ideia de que nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, inúmeras prisões, inúmeras deportações, inúmeros embates diplomáticos têm acontecido por conta da capacidade de pessoas migrando ocuparem uma mesma porção do espaço, mas eu aceitei você, mas junto com você vieram seus atos, seus princípios, seus valores, suas ideias. E diante disso, problemas me foram apresentados. Então, gente, fechando por aqui o tópico 4, vamos fazer um resgate. Começamos o nosso bate-papo, tema da aula de hoje, fluxos migratórios mundiais. Beleza? Causas, razões, motivos e fatores que legitimariam os deslocamentos. Avançamos, tópico 2. Classificamos, segundo critérios específicos. Tópico 3. Caracterizamos os principais tipos. Fechamos o bate-papo com o tópico 4. Consequências. Deslocar é maravilhoso. Se deslocar traz no bojo um conjunto de situações. Culminam nas consequências. Por vezes, nem sempre tão notáveis, nem sempre tão saudáveis.
nem sempre tão positivas. Gente, deixa eu ficar por aqui. Lembrando que essa aula tem vínculo direto com o bate-papo de hoje. Forte abraço, juízo e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais, gente.